Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Eu sou Liliana Carvalho, engenheira civil, terapeuta integrativa, especialista em transpessoal. E eu estou aqui todas as terças-feiras falando com vocês sobre ser humano, espiritualidade, autoconhecimento, transformação. Assuntos que permeiam a evolução do ser humano. E a cada dia a gente escolhe um tema, né? E hoje eu escolhi falar sobre escolhas, sobre decisões, sobre fazer uma opção, né? Em vários momentos da nossa vida nós temos que fazer escolhas. Talvez a grande escolha que a gente faça, né? A primeira grande escolha é da nossa profissão. Quando lá somos adolescentes e temos que escolher, né? Qual será o nosso futuro profissional. E esses são sempre momentos de incertezas, né? E a cada decisão e a cada escolha que eu preciso tomar, isso gera algumas emoções, algumas sensações em nós, né? E falar sobre isso, né, eu achei muito pertinente e importante, porque é sempre uma pergunta, né? Como eu faço para mudar uma emoção, como eu faço para mudar um pensamento, né? Bem-vindo aí para quem está chegando, Nelson, José Rodrigo, a Ering do Araçatuba, bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, né, então fiquem aqui porque nós vamos falar sobre esses temas do ser humano. Então, o que me motivou a falar hoje sobre escolhas foi exatamente uma pergunta que eu tive, né, no meu setting terapêutico, quando me fizeram a pergunta: mas o que eu faço para mudar um sentimento? Como eu faço para decidir que eu perdoo, para decidir que eu amo, né? E a resposta que eu dei foi uma escolha. Eu decido querer fazer aquele comportamento, ter aquela conduta na minha vida. Sem a decisão, é muito difícil que eu consiga mudar um hábito, mudar um padrão. E eu costumo repetir que quando eu decido, quando eu escolho, é trabalhoso. Quando eu fico em cima do muro, quando eu estou na insegurança e na incerteza, essa mudança, ela é impossível. Porque a mudança, ela leva para um caminho do novo, para o desconhecido. E todo novo e desconhecido, ele já gera um medo em nós. Quando isso está incerto, o medo é muito maior do que a motivação, do que a vontade para alcançar aquilo que eu estou escolhendo. E o que leva, né? O que está por trás dessas escolhas e dessa decisão? A gente ouve falar muito sobre livre-arbítrio, né? Eu tenho livre-arbítrio de escolher. Verdade, você tem o livre-arbítrio de escolher, e a cada escolha que você faz, a cada decisão, você recebe exatamente aquilo que você escolheu e decidiu. As frases, se você diz que sim ou diz que não, você está certo. E é exatamente isso, quando você diz sim, é uma decisão. E quando você diz não, também é uma decisão. E para cada decisão que eu tomo, eu elimino ou eu mato outras tantas possibilidades. E essa sensação de morte, essa sensação de perda, de que eu estou perdendo algo porque eu fiz uma escolha, deixa
nós seres humanos muito ansiosos. Por quê? Porque, nossa, eu matei possibilidades e nós lidamos muito desconfortavelmente com a sensação da morte. Morte para nós significa perda, morte para nós significa deixar de viver. E isso é assustador ainda para nós, seres humanos, porque nós temos uma visão de vida, uma visão de mundo limitada a essa terceira dimensão. E quando eu estou muito limitada a essa terceira dimensão, a só essa matéria que eu pego e que eu vejo, e quando eu morro, eu sumo, eu desapareço, eu perco, isso realmente gera ansiedade e gera o medo. Então, nessa live, quando eu falo, né, de escolhas, eu convido para que nós façamos uma reflexão e uma ampliação de olhar e de consciência de que escolher, eu estou escolhendo a fluidez da vida, sempre a serviço desta vida, né, que é contínua, que é energética, que é fluídica. Cada vez que eu faço uma escolha, pensando simplesmente no aqui e no agora, isso vai gerar cada vez mais para mim limitação. E a limitação vai gerar cada vez mais a ansiedade. É possível, né, fazermos escolhas serenas? Sim, eu digo que é possível fazer escolhas serenas. E quando é que essas escolhas elas são serenas? Quando eu alinho, né, as minhas decisões com as minhas características, com o meu interior, quando eu me conheço, eu sei aquilo que alegra minha alma, eu conheço aquilo que me faz vibrar, né, essa alegria de viver. E aí eu digo não para outras possibilidades quando eu digo sim para mim. E dizer sim para mim é um exercício diário, que nós não fomos ensinados a dizer sim para mim. Nós fomos ensinados a dizer sim para o outro, a fazer tudo pelo outro, né? Que uma vez que eu faço por mim, eu sou egoísta. E essa foi uma crença equivocada que nós aprendemos e que carregamos, né? A grande maioria das pessoas carrega consigo desde a infância. E hoje, nesse mundo que estamos passando, e principalmente depois da pandemia, onde tivemos que ficar isolados, ficarmos conosco, nós começamos a perceber que conhecemos muito pouco quem somos. Muitas vezes nem percebemos que eu não sei que música eu gosto, que comida eu gosto, o que me faz feliz, que pessoas eu gosto de estar junto, porque eu vivo tão no automatismo e eu paro, né, para perceber que eu não sei quem sou. E aí na hora de fazer escolhas, elas não estão alinhadas comigo. E aí isso gera também mais ansiedade. E eu descobri, né, essas questões e compartilhar aquilo que nós vamos descobrindo ao longo desse processo de autoconhecimento, desses processos de integração, né, da nossa sombra e da nossa luz, e compartilhar aquilo que nos fez bem gera uma alegria e uma sensação, né, de dever cumprido que entusiasma e alimenta a vida. Então, esse é o convite de hoje. Nossa live traz sempre caminhos e possibilidades para que você possa resolver
né, situações desconfortáveis na sua vida. E toda vez que você estiver passando por uma situação dessa que a gente chama de encruzilhada ou de dualidade, em que você precise escolher, né, pense um pouquinho, né, o que está alinhado com a sua alma? O que te dá mais prazer? O que você consegue sustentar diante dessa escolha? Porque externamente, a família, os amigos, a sociedade, elas colocarão em você muitos questionamentos e muitos julgamentos e muitas críticas. E são esses ruídos que vão nos deixando cada vez mais angustiados, né? Porque precisamos ou queremos a confirmação de que aquela escolha é a justa, que aquela escolha é a melhor opção para mim, e muitas vezes ela não vem, ela não chega. E precisamos ser o adultos que somos para sustentar aquela nossa escolha, aquele nosso livre-arbítrio, que muitas vezes é confundido com uma liberdade total de que eu estou autorizado a fazer tudo o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E é verdade, você está autorizado a fazer tudo o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. Mas para cada escolha dessa, carrega com ela a responsabilidade do seu ato. Então, sendo extremista, eu vou dizer, você está autorizado a tirar a vida de alguém? Sim, você pode tudo. A pergunta é, você deve? Você é consciente das consequências que isso traz para a sua vida? Para a vida daqueles que estão ao seu redor? Porque quando eu sou adulto e sou responsável, eu cuido de mim e cuido daquelas pessoas que estão ao meu entorno. Eu sou responsável, porque eu vivo em uma sociedade, eu sou um ser social. E aí a minha ação, ela interfere no mundo. E aí quando eu tomo uma decisão e uma escolha, isso tem consequências. E eu analisei todas as consequências que isso pode trazer para as pessoas. Isso é ser adulto, isso é ser responsável, isso é ficar em paz com as minhas decisões e as minhas escolhas. E quando eu percorri todos esses caminhos e todos esses aspectos, eu com certeza terei exercitado o meu livre-arbítrio de uma maneira responsável e de uma maneira que me deixa muito serena, muito segura daquilo que eu decidi e escolhi. Então, toda a sua insegurança nesse momento, ela vem do seu pouco conhecimento de quem é você, do que você gosta, de qual é o seu objetivo de vida, qual a sua missão, a serviço de quem e de que você está vivendo. E essas respostas, elas vêm com muita observação, com muita meditação, com muita conversa com você mesmo. Isso pode ser através de um filme que você assiste, pode ser através de um olhar diferente que você tem para um fato e uma situação da vida. Ela vem através da interpretação construtiva de algo que você leu. Então, sempre, né, esse livre-arbítrio ele vai estar cada vez mais alinhado, né, com você e te deixar mais sereno e mais tranquilo, quanto mais próximo, né, desse alinhamento de quem é você estiver.
Então essa é uma introdução e é uma provocação para vocês que estão aí me ouvindo, e se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, que não seja do tema de hoje, que nós estamos falando sobre escolhas, sobre livre-arbítrio, sobre como fazer escolhas de maneira serena, de maneira segura, de maneira a gerar menos ansiedade, né, e angústia para nós. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu fiz uma introdução. E a nossa live é assim, eu faço uma introdução do tema e aí eu abro para as perguntas de quem está aí me escutando, né? Para a gente fazendo essa troca e essa interação e poder, né, levar cada vez mais possibilidades de saídas para momentos de angústia, né? Nós vivemos esse momento de muitas incertezas por conta do Covid, então trazer aqui sempre possibilidades de saídas, né? Possibilidades de novos olhares para a vida. Quando eu mudo, o mundo todo muda à nossa volta. E hoje a física quântica traz muito isso, né? Que somos uma energia, somos um único vibrar energético que se individualizou em vários de nós, né? Cada um experienciando, fazendo escolhas de experienciar coisas diferentes. E aí, essa é o grande desafio, eu digo, né, de nós seres humanos olhar para o outro e respeitar isso, né? Que somos todos únicos, né? Somos todos o mesmo fluxo energético. Vou beber água. Então, quando eu olho a vida a partir desse único facho energético, que é uma única vibração, que é o amor incondicional, esse deveria ser a minha grande busca enquanto ser humano. É ser humano, é transformar todos os nossos sentimentos de mágoa, de raiva, de vingança, de inveja, de destruição, de autoculpa, em sentimentos que são muito próximos da vibração do amor incondicional, que é a gratidão, que é a alegria de viver, que é a abundância, a prosperidade, o amor próprio, né? Que são sentimentos que vão vibrar cada vez mais próximos do amor incondicional. E é aqui que está o grande desafio, porque nós temos uma grande questão: como eu mudo um sentimento? Vocês já pararam para pensar como você muda um sentimento? Né? Existe um botãozinho que você vai lá e aperta assim em você e você fala assim, não, agora eu vou sentir alegria, agora eu vou sentir amor, agora eu vou sentir prazer. Se vocês conhecem esse botãozinho, me contem, porque eu tô querendo descobrir. Mas eu não conheço esse botãozinho. Mas eu sei que uma decisão faz esta mudança. Então, isso vocês podem experienciar com vocês e depois vocês me contem ali no meu Instagram, né? Porque esse vídeo vai ficar gravado no Instagram e vai subir para o YouTube também. Vocês me contam. Você está ali no trânsito, muito puto, amaldiçoando o cara que tá ali na frente que te fez uma fechada, porque isso acontece, você tá num mundo corrido, atribulado, pensando sempre no que você tem para fazer, porque tem muita coisa para fazer, e algo faz você parar e pensar no que você está vivenciando ali,
quando você para e observa e você fala, uau! E você decide, não, eu vou mudar esse sentimento. E aí você põe uma música diferente, você vibra de forma diferente. Faça a experiência. O trânsito é ótimo para você fazer isso. Então, se você é capaz de ali no trânsito mudar o seu sentimento, lembra que eu estou dizendo mudar o sentimento. Evitar que esse sentimento aconteça é uma sucessão de escolhas. É igual o pensamento. Dá para você evitar o pensamento? Não. Mas dá para você ressignificá-lo quando ele aparece. Tem uma pergunta aqui do Nelson. Considero mais difícil o autoconhecimento do que decidir. Como alinhar escolhas com pouco autoconhecimento? É aí que estão as escolhas de arrependimento futuro. Então, Nelson, como alinhar escolhas com pouco autoconhecimento? As suas escolhas, elas sempre vão estar alinhadas com o seu grau de autoconhecimento. Quando você coloca pouco, isso já é um julgamento. E quando você coloca o julgamento, você já está fazendo a separação. Então, se você está ali e considera que você é o suficiente, que naquele momento você decidiu de acordo com o que era possível, com o nível de conhecimento que você tem naquele momento, isso é o suficiente. Porque depois da escolha, você vai fazer o processo seguinte, que é avaliar. Isso foi agradável? Isso trouxe crescimento para mim? Que tipo de crescimento trouxe? Era isso que eu desejava? Isso está alinhado com o meu objetivo de vida? E aí você vai aumentando e ampliando o seu autoconhecimento. Porque autoconhecimento é também uma escolha. Porque eu posso me conhecer fisicamente, eu posso me conhecer emocionalmente, eu posso me conhecer mentalmente, né? Isso são escolhas que eu faço. Eu quero esse autoconhecimento? Até que ponto eu quero? Né? Porque isso é uma decisão que nós fazemos, né? Caminhar na vida sempre alinhado com quem eu sou. E hoje eu sou essa pessoa, amanhã eu coloquei novos elementos, eu coloquei novo conhecimento e eu já começo a pensar de uma outra forma, porque isso, né, vai ampliando. Mas você sempre vai decidir com o nível de conhecimento que você tem, né? E quando você tirar, né, esse julgamento pouco ou muito e se considerar o suficiente e naquele momento foi o possível, isso vai te dar uma serenidade também, né? Tirar essa ansiedade de que existe mais, de que existe menos. Você vai eliminando a dualidade e a separação que as pessoas fazem quando critica, classifica ou julga algo. E é esse tipo de colocação que nos deixam cada vez mais inseguros, quando eu olho e faço um julgamento, né? Que faço uma colocação como essa. Mas foi muito boa a sua pergunta, né? Que me possibilitou trazer essa fala, né? De, às vezes, o pouco ser um julgamento e uma classificação. E aí a outra pergunta é aí que estão as escolhas de arrependimento futuro? Então, arrependimento, né, eu sempre digo que arrepender é quando eu não estou feliz comigo. E aí eu me arrependo porque eu cobrei de mim algo que naquele momento eu não podia dar. E aí, né, gera essa falta de aceitação de como eu estou, de quem eu sou naquele momento, né? Então, a sua pergunta, ela faz muito sentido, né? Uma vindo depois da outra, porque o arrependimento nasce exatamente porque primeiro eu olhei e me julguei
e não me considerei suficiente com as escolhas que eu fiz, né? E aí depois eu olho, na hora que eu estou avaliando o resultado, né? Eu olho e falo, nossa, esse resultado e esse aprendizado que eu tive não foi o que eu gostaria que tivesse acontecido, né? E aí nasce o arrependimento, né? Então, espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi, pode perguntar novamente que eu vou complementando a resposta. Mas, e aí voltando sobre essa questão, né, do nível de autoconhecimento, né, que você pergunta, então é isso, que tanto de autoconhecimento, né, você quer fazer com a sua vida? Esse livre-arbítrio que você está exercitando, né, quanto que você quer alinhá-lo com esse amor incondicional? E aí, quando você responder essas perguntas, você vai conseguir fazer essas escolhas mais serenas, né? E quando você for questionado, ou quando você for criticado, julgado por alguém, porque o julgamento e a crítica, né? Nós já fizemos um vídeo falando sobre isso, é quase que um DNA nosso. É muito difícil nós tirarmos esse comportamento do nosso dia a dia. E se vocês estão aqui e puderem ir lá no meu canal, vai ter um vídeo, né, como esse que eu falo só sobre julgamento. Como eliminar o julgamento do nosso dia a dia. E quando eu tenho uma vida com menos julgamento, e hoje eu estou usando essa palavra com menos julgamento, para daqui uns dias a gente falar uma vida sem julgamento, né? Ela é muito inclusiva, muito integrativa. E é esse o meu trabalho no meu setting terapêutico, é integrar todos os aspectos do ser humano, tanto a sombra quanto a luz. Porque atrás de uma sombra sempre tem uma luz. Porque como eu trouxe, né, nós somos um único facho energético, vibrando num amor incondicional, que se individualizou para cada um de nós, fazermos as nossas experiências para integrar esse amor incondicional na nossa vida, no nosso dia a dia, nessa terceira dimensão. Então, julgar, né, a si mesmo e aí julgar o outro é um trabalho que caminha, né, junto com essas decisões e essas escolhas. Então, para finalizar a live de hoje, eu quero recapitular sobre escolhas, livre-arbítrio, né? Mudança de sentimento. Como eu mudo um sentimento? Fazendo uma escolha. E que escolha é essa? Escolhendo alinhar a minha emoção, o meu sentimento com esse amor incondicional. É parando, respirando, trazendo para o aqui e agora, trazendo para minha consciência o sentimento que eu estou vivendo e ressignificando ele de uma maneira consciente. E vocês percebem que esses são comportamentos e são atos que são agir, né? Então, não é uma teoria, o sentimento, ele nasce, assim como o pensamento, né, das nossas sinapses,
das nossas reações bioquímicas. Tem todo um processo, né, químico, bioquímico e hormonal que acontece para que nasça os sentimentos e os pensamentos. Isso é fisiológico, inclusive. Mas como nós temos um pensar, um sentir e o agir, cada vez que eu interfiro em um desses 3 pilares, os outros 2, eles se alinham, né? Então, se eu movimentar o meu agir, né, a minha emoção muda e o pensamento muda. Se eu mudar o meu pensamento, a emoção e o meu comportamento muda. Então, é muito importante que nós fiquemos, né, presentes com isso. Eu posso interferir na minha ação e a minha ação vai mudar essa emoção e esse pensamento. Assim como eu posso mudar o meu pensamento e aí vai mudar a minha emoção e o meu comportamento. Elas são sempre, né? A tríade, ela está sempre ligada. Quando eu interfiro em uma, as outras 2 se modificam também. Então, lembrando que nós estamos falando de ressignificar. Nós não estamos falando de impedir. Isso é uma outra crença que nós temos. Eu quero impedir que eu pense tal coisa. Impedir que eu pense é desumano, né? Você vai gerar um esforço muito desumano. Mas se você ressignificar, quando você pensar, você ressignifica aquele pensamento, você já muda a frequência. E você vai fazendo isso constantemente até o dia em que isso já virá natural em você, né? Você muda a frequência e aí você começa a vibrar em outros patamares, vibrar, né, em uma energia positiva, uma energia mais próximo desse amor incondicional, que é a nossa meta enquanto ser humano. Trazer para o nosso dia a dia, para essa terceira dimensão, a prática desse amor incondicional. Então, espero que vocês tenham se sentido beneficiados e se sentido, como eu diria assim, apresentados, né, para esse olhar sobre a escolha, sobre o livre-arbítrio, sobre nossa missão de ser humano, que é escolher cada vez mais alinhados com esse livre-arbítrio, alinhados com esse facho energético que vibra no amor incondicional. Então, eu desejo que vocês pratiquem, né, essas escolhas conscientes, pratiquem essas escolhas cada vez mais alinhadas com esse amor incondicional e que vocês encontrem, né, essa serenidade da escolha e que sejam capazes de ressignificar uma emoção e um sentimento que vocês tenham e que está em desacordo ou desalinhados com esse amor incondicional. E essa era a minha contribuição para vocês hoje. E repetindo, esse vídeo fica aqui, né, no IGTV do meu Instagram, e ele sobe para o meu canal do YouTube. Se vocês não são inscritas no meu canal, eu peço que vocês se inscrevam, Liliana Carvalho Oficial. E aí lá tem uma série de vídeos, né, que eu faço falando sobre esses temas, né? Espiritualidade, autoconhecimento, transformação, né? Ser humano, né? Eu adoro entender e compartilhar por que o ser humano faz o que faz e quais são as possibilidades de transformação. Lembrando sempre que essa transformação ela passa por uma ação, né?
lá já dizia que no início era o Verbo e o Verbo era Deus. Então, o Verbo, ele é a palavra em ação. Então, todas as suas teorias, todos os livros que você lê, se ele não for transformado em ação, ele não movimenta, ele não gera nenhuma transformação. Então, fiquem bem, né? Desejo que vocês façam escolhas alinhadas e que a partir de hoje escolhas sejam leves, né? Porque você trouxe esse aprendizado para a sua vida. E aí, terça-feira que vem, estarei aqui, né? Sempre às 19 horas, falando sobre um outro tema e que vai ajudar você nesse alinhamento e nessas escolhas. Até mais!